Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Daqui um abraço! Quem recebeu o meu abraço, escreve aí nos comentários. Mel, daqui um abraço! Pra eu saber que meu abraço chegou até você nesse momento e recebo todos os abraços que vocês me enviam com tanto amor, com tanto carinho aqui nos comentários. Nem sempre, gente, eu consigo dar conta de responder todos os comentários, mas eu leio todos. Eu vou dando um likezinho, vocês estão vendo que eu tô dando um coraçãozinho em todo mundo pra agradecer, assim. Nem sempre eu consigo dar conta de comentar, mas saiba que chega assim de verdade no meu coração, então continuem comentando, continuem escrevendo. Mas nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre pessoas sugadoras de energia. Esse é um tema que eu acho que muita gente já vivenciou. Eu vivenciei esse tema também, acho que todo mundo já vivenciou esse tema. Alguma vez já aconteceu com você, de você encontrar uma pessoa e de repente quando você encontrou aquela pessoa, você começa a sentir uma sonolência, assim, que você não sabe de onde veio. Você tava bem, de repente do nada você começou a ficar sonolento, ou você começou a ficar com uma dor de cabeça que você não estava antes, ou você começou a realmente sentir o seu corpo fraco. Seu corpo fraco como se você estivesse doente. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Normalmente quando isso acontece é porque a sua energia foi sugada por alguém. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, como é que funciona as pessoas que acabam sugando a nossa energia, como é que a gente pode fazer para se proteger um pouco disso que acontece. Aconteceu comigo uma vez, gente, de eu encontrar uma pessoa e eu começar a sentir assim um pouco de cansaço, um pouco de sonolência, mas eu não, gente, acho que é cansaço do dia. Só que pouco tempo antes eu tava brincando, tava curtindo, fazendo várias coisas e tava com energia lá em cima. E de repente minha energia começou a cair, mas eu não me toquei dessa situação. E aí eu comecei com uma dorzinha de cabeça fraca e tal. E aí depois que a gente se desencontrou, né, cada pessoa foi pro seu canto, minha energia, gente, caiu totalmente, puf, como se eu tivesse sido atropelada por um caminhão. Gente, é impressionante, não consigo nem descrever pra vocês como que eu me senti. Era realmente como se minha energia tivesse sido completamente sugada. E só pra gente começar já a entrar nesse tema, isso muitas vezes não é uma coisa consciente. Na verdade, na maioria das vezes, isso não é uma coisa consciente, gente. A pessoa não quer ter uma intenção de sugar a sua energia, mas ela, sem querer, acaba fazendo isso. Eu não sei se vocês vão lembrar lá da aula de química, porque eu não me lembrava muito bem não, mas me veio essa imagem na cabeça pra dividir com vocês. Lembra daquelas ligações iônicas que tinha o maisinho e o menusinho em cima do átomo, né? Aí quando o átomo que tava, sei lá, todo positivo encontrava com o átomo que estava negativo, o átomo de cá passava, né, a carga negativa pro positivo, o positivo passava pro negativo. É muito parecido com isso. Você tá bem, você tá com energia lá em cima, você tá feliz, você tá, sabe, vibrando energia positiva. E você se conecta com alguém que está vibrando negatividade, que tá vibrando ansiedade, se queixando muito das coisas, que tá vibrando no medo, que tá vibrando problemas, que tá vibrando na escassez e com aquela queixa mesmo negativa. E aí o que acontece quando vocês se juntam, né? Você acaba passando a sua energia positiva para essa pessoa inclusive fica mais forte, às vezes ela fica mais alegre, motiva essa pessoa, mas você fica como? Você fica fraco, porque você absorve essa energia negativa que vem dessa pessoa, tá? Gente, tudo isso muitas vezes é inconsciente, na maioria das vezes, como eu tô falando. E por que isso aconteceu comigo? Eu quero dividir com vocês essa situação somente para ilustrar, porque de repente vocês já viveram situações parecidas ou semelhantes a essa, e às vezes a gente não se toca. Eu sou uma pessoa assim que ao longo do tempo fui me trabalhando muito para ficar atenta para essas coisas, e eu sou muito atenta. Eu não lembro a última vez, gente, que eu tive uma baixa de energia assim. Eu sou muito atenta, eu fico muito cuidadosa com as coisas que eu falo, com as coisas que eu escuto. Eu sou uma pessoa que cuido da minha energia diariamente. Então, isso é uma coisa que não é muito comum de acontecer, mas simplesmente aconteceu. E se aconteceu é porque eu me descuidei em alguns aspectos. Então, eu quero dividir com vocês para que vocês se cuidem e se protejam nesses aspectos e em vários outros que envolvem esse tema de sugadores de energia. Eu, como sou uma pessoa que gosto de ajudar, eu acabo muitas vezes começando a tentar ajudar, me conectar, a dar ideias, a pensar soluções junto com a pessoa, a tentar oferecer aquilo que eu tenho, né, que eu possa ter no momento, que possa ajudar aquela pessoa de alguma forma. Só que, gente, muitas vezes isso é péssimo. O que acontece? Você muitas vezes acaba entrando no problema da pessoa. Você acaba se identificando com o problema da pessoa, você acaba se conectando por diversos fatores, ou por medo, ou por pena daquela pessoa. Você começa a sentir pena e fica, ai meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Você às vezes toma aquela situação pra você, você se identifica com o problema e junto com aquele problema vem toda essa carga negativa pra você que você não precisaria se conectar. Imagine que a gente se carrega de energia de diversas formas ao longo do nosso dia. Então a gente se carrega através da meditação, através do nosso sono, através da nossa alimentação, da atividade física e tantas outras coisas que nos fazem felizes e que carregam as nossas baterias. Essa é a energia normal que a gente deveria se
carregar todos os dias. A gente não pode alimentar as outras pessoas a se carregarem através da nossa energia. Elas têm que, elas mesmas, aprenderem a recarregar a sua energia, a sua bateria, para que elas fiquem equilibradas, para que a relação entre amigos, parentes, familiares, pessoas seja digna. Tá? Então, quando a gente se relaciona para tentar ajudar pessoas que vão sugar completamente a nossa energia, aquilo só faz mal pra gente e muitas vezes faz mal também pro outro. Porque a gente acha que a gente tá ajudando, dando soluções, mas pro outro a gente tá causando às vezes medo, pro outro às vezes a gente tá causando inveja. Inveja, gente, é uma coisa muito forte. Às vezes a gente causa no outro inveja sem a gente perceber. De repente você conquistou um concurso que você gostaria muito e aquela pessoa tá lá tentando fazer aquele concurso que você acabou de passar. E você, como uma pessoa muito boa, você quer ajudar, fala, não, estude isso, estude aquilo, faça, você vai conseguir. Mas quanto mais você fala o que você fez, o que você conseguiu para conseguir aquele concurso que você fez, aquela pessoa, ao invés de ajudá-la com aquelas dicas que você tá dando, ela começa a desenvolver uma inveja de você que teve essa capacidade de fazer isso tudo para conquistar aquilo que você conquistou. Isso não é sempre, gente, mas acontece muito de você tá tentando ajudar de alguma forma e você acabar causando uma inveja naquela pessoa. Resumindo, eu fiquei 2 dias muito derrubada, vocês não fazem ideia, parecia que eu tava doente. Eu praticamente não conseguia levantar da cama, eu fiquei muito derrubada. Tanto que eu fiquei impressionada com o que eu senti, porque eu não lembro a última vez que eu tinha sentido algo tão forte assim, tão físico, sabe? Isso acontece na nossa vida, às vezes, de uma forma muito pontual, como foi esse caso. Aconteceu uma situação específica. E isso, gente, pelo amor de Deus, não quer dizer que a pessoa seja uma pessoa negativa sempre, não quer dizer que a pessoa é uma pessoa ruim, não quer dizer que a pessoa conscientemente quer sugar a sua energia. Isso é um fato que às vezes acontece, que a pessoa realmente não tá consciente, ou é uma pessoa que tá passando por uma situação difícil naquele determinado momento. Mas tem pessoas que realmente são vampiros energéticos, que são sugadores de energia e que fazem isso constantemente. Então tem casos específicos, isolados, que eu vou contar pra vocês o que eu fiz nesse meu caso, e tem casos de pessoas que são assim constantemente, que sempre roubam nossa energia. E pra essas pessoas a gente já tem que ter uma postura um pouco diferente, porque senão a gente acaba sendo sugado diversas vezes. E isso acaba sendo muito ruim pra nós em vários sentidos. Sabe aquela amiga que adora dar uma alfinetadazinha em praticamente tudo, gente? Que tudo dá uma alfinetadazinha porque ela quer ver a confusão rolando, ela quer ver a fofoca rolando. Eu não sei se vocês já se depararam com pessoas assim. Tem aquela pessoa também que muitas vezes critica o físico. Eu tenho uma amiga que direto eu percebo ela criticando o físico das pessoas. Ah, seu cabelo hoje não tá bom. Ah, essa roupa que você vestiu não tá boa. Por quê? Porque na vida dela, ela é uma pessoa que não tem uma boa autoestima. Então ela acaba tentando diminuir a autoestima das outras pessoas para que ela fique bem. Então dessa forma, ela acaba sugando a energia das pessoas. Então a gente precisa estar muito atento pra gente se blindar pra esse tipo de coisa. Então é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Essa pra mim é a parte principal, que é o que a gente faz com isso tudo, Mel, quando a gente se depara com uma situação como essa, ou quando a gente se depara com pessoas realmente que são sugadores de energia. Podem ser pessoas que você realmente quer conviver, pode ser sua mãe, pode ser seu pai, sua tia, sua prima, sua avó, uma tia que você encontra de vez em quando, mas podem ser pessoas que você quer ter dentro do seu convívio, mas você quer aprender como que você faz com aquilo. Em algumas situações a gente tem que realmente deixar algumas pessoas irem embora da nossa vida. Isso não é fácil pra todo mundo. Pra mim já foi muito difícil ter que simplesmente parar de conviver com determinadas pessoas. Eu sempre tinha aquela coisa de dar uma segunda chance, de dar a terceira chance, de dar milhares de chances, porque eu sempre acreditava que não, a pessoa tava assim naquele dia e tal, mas tem gente que realmente mina tanto a sua energia que desestabiliza você do seu percurso natural de vida, sabe? Então isso não faz bem pra nenhum dos dois lados. Então a gente tem que estar atento para as pessoas que nos deixam mal, e muitas vezes a gente tem que lidar às vezes com o nosso medo, porque às vezes a gente tem medo de perder uma amizade, às vezes a gente tem medo de dar limites porque a gente fica com medo de dizer uma coisa que a pessoa não vai gostar. Às vezes a gente tem medo de deixar a pessoa e sair. Isso é importante a gente fazer, gente. Em alguns momentos a gente tem que realmente se proteger, sabe? E para as pessoas que a gente quer conviver, vamos prestar bastante atenção sobre essa questão. Quanto a gente divide as nossas coisas? Eu já gravei vários outros vídeos aqui falando sobre isso, mas cada vez mais eu tenho tido cuidado com os meus projetos, com os meus desejos, com as coisas que às vezes a gente vê uma pessoa que é querida pra gente, uma pessoa que gosta da gente, mas que na própria vida dela, ela tem medos, ela tem ansiedades, ela tem coisas que ela não conseguiu concluir, que ela não conseguiu completar, ela tem questões na vida dela que não estão bem resolvidas, que elas veem em você uma coisa bem resolvida, ou veem alguma coisa que você conquistou, e sem querer a gente sente inveja. Às vezes a gente tá querendo somente ajudar, né, dividindo coisas que a gente conquistou, que a gente fez, ou às vezes a gente quer dividir o nosso projeto porque a gente pensa assim, poxa, essa pessoa gosta tanto de mim que eu quero dividir meu projeto com ela, mas a gente acaba dividindo com
marido, com a mãe, com a tia, com qualquer pessoa, e aquela pessoa joga um balde, às vezes, de água fria, falando, esse projeto aí, não é possível, acho que não vai dar certo, acho que isso não dá dinheiro, não acredito, lá vem você de novo com suas ideias, vai começar tudo de novo, e aí, toca ali um balde de água fria na sua cabeça e você acaba sugando também sua energia. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Então, agora eu quero dividir com você 5 coisas importantes, algumas que eu fiz e outras que eu deixei de fazer e que podem ajudar você quando você estiver vivendo uma situação como essa. Primeira coisa que eu indico que você faça é realmente dar limites para as pessoas. Se você perceber isso durante o momento, como dessa vez eu não percebi, eu acabei não dando limite. Então, isso é uma coisa que eu tenho que fazer para me proteger, para me blindar. Se você conseguir perceber isso durante a conversa, durante a relação, você vai dar limite de alguma forma. A pessoa às vezes está descarregando toda a negatividade dela, se queixando. Você tem que ser sincero e dizer, olha, fulana, você está sendo muito negativa hoje, isso tá me afetando, eu não quero continuar conversando sobre isso. O que você acha da gente falar sobre XYZ? O que você acha da gente falar lá sobre o vida do Whindersson ou qualquer outra coisa parecida, pra gente mudar esse clima? A gente tem que ter coragem de falar as coisas. Às vezes a gente fica com vergonha, com medo de magoar, a gente quer que a pessoa desabafe, a gente quer ser carinhoso e dar atenção para aquela pessoa, mas a gente tem que entender o nosso limite também de receber toda essa carga de negatividade, tá? Então a primeira coisa é a gente dar limite, a gente tem que trabalhar nosso medo de não agradar as pessoas, a gente tem que trabalhar o nosso medo de, às vezes, fazer com que a pessoa até se afaste da gente, mas a gente tem que proteger a nossa energia. Dar limite em alguns momentos é dizer isso. Que tal se a gente trocar de conversa? Às vezes você não quer dizer pra pessoa, olha, fulano, hoje você tá muito assim, negativo, eu não quero falar sobre isso. Você pode falar, olha, fulano, eu me lembrei aqui agora que eu tenho umas coisas pra fazer, eu tenho que adiantar uns trabalhos, nananã. Que tal se a gente terminasse essa conversa depois? Sai pela tangente, sabe, gente? A gente não precisa ser sincero também o tempo todo. Tem gente que vai realmente se ofender se a gente falar que a pessoa tá negativa, então vamos sair pela tangente. Tem pessoas que também a gente pode se proteger deixando ela falar e pensando em outras coisas. Sério, quantas vezes eu já vivi uma situação que eu sei que aquela situação vai sugar minha energia e eu comecei a pensar sobre coisas e projetos. Sei que não é legal a gente fazer isso, mas, por exemplo, a gente tá numa reunião com o chefe ou a gente tá num lugar que não tem como a gente sair. Você tá no aniversário, num restaurante, você tá numa mesa, você não tem como sair dali. Então, de repente, você começa a pensar em outras coisas e focar a sua energia em outras coisas. Quando você desvia a sua atenção, principalmente não fica olhando no olho da pessoa, porque isso suga muita energia através do olhar. Então a gente começa a pensar em outras coisas na nossa cabeça. Quantas vezes, gente? Quantas vezes as coisas não estão dando certo e você não tem noção lá em casa? Ixi, Maria, meu filho ficou doente, bem no dia meu marido ficou doente, e aí nada tá dando certo. No dia que era pra pagar o negócio do boleto, o banco fechou, parece que nada tá dando certo, né? Então eu não sei, o que você acha que eu tenho que fazer? Ótimo. Mas menina, como assim ótimo? Eu tô falando aqui da minha situação, tá difícil, eu não tô mais aguentando. E aí meu marido reclamando, e meu marido agora ficou doente, meu filho tá doente. Entendendo o que eu tô falando? Não, menina, entendi. Claro. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado com esse limite. Às vezes, simplesmente, o limite é não falar sobre certas coisas, é ter aquela conversa mais rasa, sabe? Que a gente não se aprofunda muito. Como é que foi a novela? Como é que foi isso? E observar mesmo como é que tá se desenvolvendo aquela relação, se é uma coisa pontual, se é uma coisa que acontece várias vezes e que tá enfraquecendo você, como eu já falei. Porque, sim, relações que nos sugam enfraquecem a gente emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, em todos os aspectos, profissionalmente, em todos os aspectos. Porque se você vem com uma energia constante, toda vez que você encontra determinadas pessoas, aquela energia é quebrada o tempo todo, isso mexe com você em todos os seus aspectos. Então é muito importante que você dê esse limite. Tem uma frase da internet, que eu não me lembro exatamente com que é a frase, mas diz assim, tem gente que soma e tem gente que suga. E é tão impressionante isso nas nossas relações, porque quando a pessoa soma na nossa vida, a gente se sente bem, a gente se sente leve, é um boost a mais de energia, é como se a gente se completasse, sabe? E aquela coisa flui tão natural. E tem gente que realmente suga a nossa energia de uma forma, gente. Então a gente tem que cuidar muito bem de com quem a gente se relaciona, com quem a gente abre a porta da nossa casa, com quem a gente abre a porta do nosso carro, principalmente com quem a gente abre a porta do nosso coração. Quando a gente começa a se desenvolver espiritualmente, a gente cada vez mais tem essa sensação e essa intenção de ajudar cada vez mais pessoas. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu sempre quero ajudar as pessoas que eu encontro. Todos os dias quando eu faço minhas orações, eu falo, Deus, eu quero estar aberta para poder ajudar qualquer pessoa que eu encontrar no dia de hoje, ou falar, enfim. Mas a gente não pode buscar solucionar os problemas do mundo de todas as pessoas
pessoas a qualquer custo. Tá entendendo? Às vezes aquela pessoa tá num momento diferente no seu desenvolvimento, né, espiritual e etc e tal, e que a gente tem que respeitar o momento de cada um. Às vezes você dizer pra sua prima, faz esse concurso que você vai passar, babá, em vez de causar nela uma sensação boa de que ela vai conseguir, vai causar na sua prima ansiedade, vai causar na sua prima uma inveja, vai causar na sua prima uma sensação de medo dela não conseguir passar, né, de frustração. Então a gente tem que observar também se realmente aquilo que a gente tá falando vai impactar positivamente a vida daquela pessoa. Segunda coisa muito importante que você precisa fazer é a oração, gente. Eu fiz logo minha oração, né? Quando eu comecei a sentir assim, eu falei, não, eu preciso orar, eu preciso me conectar com Deus. E não é oração somente por você, é oração pela pessoa também, principalmente, porque essa pessoa que tá passando por a situação de tá precisando sugar a energia das outras pessoas, ela tá precisando de quê? De amor. Então vamos enviar amor pra essa pessoa. Faz uma oração enviando amor pra essa pessoa, para que ela consiga os objetivos dela, para que as coisas na vida dela deem totalmente certo. Ai, gente feliz não perturba ninguém, né? Então faz uma oração pela pessoa, pelos espíritos protetores da pessoa, para que ela esteja cercada de luz, para que ela consiga alcançar as coisas que ela quer e precisa. E faça uma oração por você também, para que você fique bem, para que Deus te proteja naquele momento, para afastar de você situações que são assim negativas e que sugam sua energia e para te dar mais força naquele momento. Então eu me conecto muito com Deus, eu faço minhas orações e claro, já começo a sentir muito melhor. Terceira coisa que eu fiz e que você pode fazer, que pra mim funcionou muito, foi uns escaldapés com sal grosso, gente. O sal grosso é muito importante porque ele neutraliza aquelas energias. Dizem que não é legal você jogar da cabeça pra baixo, né? Que é bom você realmente colocar no pé. Então o que eu fiz? Antes de dormir, eu peguei uma bacia, coloquei 4 colheres de sal grosso numa bacia com água, coloquei uma água bem quentinha, assim, morninha. Tava na cama já, eu coloquei o pé nessa bacia já pra dormir, deixei uma toalhinha do lado, enxuguei meu pé e deitei pra dormir. Gente, no outro dia eu acordei muito melhor, ainda não tava 100%, que eu fiquei 2 dias assim bem caída, mas do primeiro dia pro segundo eu já acordei muito melhor, tá? A quarta coisa foi uma coisa que eu não fiz, mas que você pode fazer e ficar mais atento e que eu farei da próxima vez, é a gente perceber o momento que a gente tá entrando no padrão energético e na vibração daquela pessoa. Por quê? Por exemplo, você tá às vezes conversando com alguém aqui, aí você tá conversando com o seu amigo e ele tá se queixando, ele tá reclamando naquela ansiedade, Uma coisa que você pode parar pra observar, por exemplo, é a sua respiração. Daqui a pouco você pode perceber que você tá começando a respirar rápido e mais ofegante do que você normalmente respira, porque você tá entrando naquele padrão energético daquela pessoa. Então, comece a prestar atenção na sua respiração quando você estiver numa conversa. Aquela pessoa tá muito ansiosa, tá muito agoniada, tá falando um monte de coisa que tá roubando a sua energia, centre-se na sua respiração e comece a respirar mais devagar. Faça esse exercício de respirar mais devagar, de estar mais consciente do seu lugar naquele momento. Tente se enxergar, sabe, de fora da situação. E olhe pra você conversando com alguém. Como que tá sendo essa relação? Às vezes a pessoa do outro lado tá um pouco estressada e você, sem querer, começa a ficar estressado, com agonia assim no corpo, que você não sabe o que é, só que você não tá estressado com nada aquele dia. Então é porque você tá pegando aquele estresse, sabe? Às vezes a pessoa tá tão queixosa, você começa a sentir uma tristeza, assim, ai, vontade de chorar, tipo, não sei por quê. E aí você tá pegando aquela tristeza. Então é observar um pouco mais os diálogos que a gente tem. Eu não fiz isso, eu realmente me entreguei naquele dia tranquilamente, mas a gente observar um pouco mais os diálogos que a gente tem, para que no momento que a gente perceba que nossa energia está sendo sugada de alguma forma, a gente bloqueia ali, né? Que isso que é importante, a gente tá atento para essa comunicação que a gente tá tendo. E a última coisa importante que eu fiz depois disso foi dar um booster assim de energia pra mim. Eu sei as coisas que fazem com que minha energia aumente. Então, eu fiz mais orações do que eu faço normalmente. Eu fiz mais meditação do que eu faço normalmente. A meditação é um canal assim maravilhoso pra você realmente melhorar a sua energia, pra deixar a sua energia mais positiva. Você dormir bem, tentar dormir um pouco mais cedo naquele dia, dormir por mais tempo, se alimentar melhor, né? Eu fui fazer academia, que é uma coisa que pra mim aumenta a minha energia, é estar em companhias de pessoas que elevam sua energia, é assistir vídeos motivadores, ler coisas, né? Ver filmes alegres. Eu li a Bíblia muito mais do que a quantidade de vezes que eu leio a Bíblia normalmente, é ler coisas que te elevam. Se você aumenta a frequência de coisas que aumentam a sua energia, isso vai ajudar você também a restaurar esse estado muito mais rápido. Então é isso, meus amores. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Eu fiz com muito carinho, espero que tenha chegado ao coração de vocês. Me contem, eu quero muito saber de vocês as experiências que vocês já tiveram com esse tipo de coisa, como que vocês lidam com isso. Vocês convivem com vampiros energéticos? Ainda continuam convivendo? Me contem aqui nos comentários. Eu acho que esse vídeo pode render de repente novos vídeos pra gente falar sobre isso. Tem muita
coisa que a gente pode conversar sobre esse assunto. Então deixa aqui embaixo perguntas, comentários, conte a história de vocês, porque eu quero muito ler, tá? Quando eu não consigo responder, eu consigo ler todos. Eu não deixo de ler nenhum comentário. Vocês veem que eu tô sempre dando coraçãozinho e tal no comentário de vocês, mas eu leio, eu me emociono, eu me divirto. Eu percebo as pessoas que estão ali pra contribuir. Eu tô achando tão legal quando eu vejo, às vezes, um comentário de alguém me perguntando alguma coisa, Mel, tal coisa, e aí vem alguém embaixo de vocês e fala, eu não sou a Mel, mas eu vou responder pra você. Eu acho tão fofo. Gente, eu fico muito feliz. Porque é isso mesmo, eu quero que aqui seja um espaço de um ajudar o outro. Eu não quero ter o poder da verdade, nem nada disso, muito pelo contrário, eu tô aqui pra aprender o tempo todo com vocês. E eu fico muito feliz quando vocês vão um ajudando aos outros aqui embaixo nos comentários. Então continue fazendo isso, porque é muito bom. Eu não tô dando conta de responder a todos os comentários, porque agora eu tenho 2 canais, pra quem não sabe. Tenho esse canal aqui e tem o canal Família na América. Eu vou deixar embaixo aqui no box de informações pra vocês entrarem e nos acompanharem lá também, que agora é um canal da minha família aqui nos Estados Unidos. Eu, Lucas, Luísa e o meu bebê, Baby Ben. E lá é um canal super divertido que vai acontecer um monte de coisa diferente, vlogs, atividades, desafios. E eu tenho certeza que vocês vão gostar também, tá bom? Um beijo muito grande, meus amores, no coração de cada um e de cada uma. Fiquem com Deus. A gente se vê no próximo vídeo na quinta-feira, tá bom? Até mais!